Você sabe o que é um fundo imobiliário monoativo? Quais os riscos e quando é hora de comprar ou vender um fundo imobiliário com essa classificação? Saiba isso e muito mais nesse vídeo, então não perca esse vídeo, fique até o final. Já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho e comenta aí embaixo se você investiria ou não em um fundo imobiliário monoativo. Então vamos para o vídeo, porque o vídeo hoje vai ser muito interessante, então não saia daí. Nesse vídeo nós vamos ver quais as vantagens e as desvantagens em estar investindo em um fundo imobiliário monoativo. Muitas pessoas não sabem o que é um fundo imobiliário monoativo e muitas pessoas também não investiriam seu dinheiro em um fundo imobiliário monoativo. No final do vídeo eu vou estar falando para vocês se eu investiria ou não em um fundo imobiliário monoativo, qual é a minha posição diante de um ativo com essa classificação. E o fundo imobiliário que nós vamos estar falando nesse vídeo é o GTRW11. Este é um fundo imobiliário monoativo e nós vamos estar falando quais as vantagens e as desvantagens de estar investindo em um fundo imobiliário com essa classificação e assim nós vamos analisá-las. Então vamos começar pelas vantagens que um fundo imobiliário nessas condições podem oferecer. E a primeira vantagem que eu quero falar com vocês aqui é sobre a gestão mais focada. Porque um fundo imobiliário, quando ele é monoativo, ele tem a gestão mais focada, obviamente porque o fundo imobiliário só tem um ativo, então toda a gestão está empenhada em trazer boa performance para o fundo imobiliário através daquele ativo. Ou seja, a gestão não vai estar preocupada em buscar um desempenho maior para este fundo imobiliário, sendo que só tem um ativo e geralmente um fundo imobiliário, quando ele é monoativo, os inquilinos costumam ser bons ou o inquilino costuma ser bom, trazendo assim segurança para o fundo imobiliário, que é o caso desse fundo imobiliário que nós estamos falando. O inquilino desse fundo imobiliário é um super inquilino, é um inquilino de altíssimo nível e o imóvel também é um imóvel de altíssima qualificação, de última geração em tudo que você pode imaginar em termos de tecnologia, em termos de acessibilidade, em termos de localização. Então este fundo imobiliário tem um inquilino muito bom, um inquilino que vale a pena a gente dar uma analisada e é o que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou estar olhando com vocês alguns dados desse fundo imobiliário, a gente vai estar entrando no RI desse fundo imobiliário, vamos dar uma analisada para vocês verem qual o ativo desse fundo imobiliário e como tem se comportado, qual a segurança desse fundo imobiliário. E a segunda vantagem que eu quero falar para vocês sobre este fundo imobiliário, sobre um fundo imobiliário monoativo, é o conhecimento do ativo. Com um único imóvel, os investidores conseguem acompanhar melhor o desempenho, a ocupação e o potencial de valorização desse imóvel em específico, pois fica muito mais fácil você estar acompanhando um fundo imobiliário quando ele tem um imóvel somente, fica muito mais fácil para fazer um relatório gerencial, fica muito mais fácil de entender. Essas são as vantagens de estar investindo em um fundo imobiliário monoativo. É óbvio que terão as desvantagens e é o que a gente vai ver mais à frente, a gente vai ver a seguir, mas vamos falar sobre as vantagens. Eu acredito que é bem vantajoso você estar investindo em um fundo imobiliário monoativo quando você sabe, é claro, o momento de entrar e de sair nesse fundo imobiliário. Só lembrando que nada aqui é recomendação de compra, tá, gente? Isto é apenas um conteúdo educacional na qual a gente aproveita esse espaço para estar estudando sobre os ativos e passando as nossas experiências para você que está aí do outro lado. Então eu reforço mais uma vez, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e não esquece de comentar aí embaixo se você investiria ou não em um fundo imobiliário
monoativo. E a quarta vantagem em estar investindo em um fundo imobiliário é a menor complexibilidade. Um fundo imobiliário monoativo é bem menos complexo do que um fundo imobiliário que tem uma carteira bem diversificada. Então a gestão desse fundo imobiliário tende a ter menos trabalho, é óbvio, né? Já que o fundo imobiliário só tem um ativo, então fica muito mais fácil para gerenciar, fica muito mais fácil para estar controlando a rentabilidade, a vacância, o desenvolvimento da carteira e, por fim, vários outros fatores que incluem a gestão de um fundo imobiliário. Então, eu citei para vocês aqui 4 vantagens de estar investindo em um fundo imobiliário monoativo e agora nós vamos estar falando das desvantagens em estar investindo em um fundo imobiliário com essa classificação. E uma das desvantagens que incomoda muito qualquer investidor e deixa qualquer investidor de cabelo em pé é a vacância. Se um fundo imobiliário estiver com problema de vacância, sendo ele monoativo, isso pode impactar muito negativamente desse fundo imobiliário, se falando de rendimentos aos cotistas. Então, essas cotas podem vir a cair drasticamente. Isso pode ser um problema muito sério para os cotistas desse fundo imobiliário. Por isso eu reforço mais uma vez, tem que saber a hora de entrar e tem que saber a hora de sair. Dá uma olhadinha, vê quais são os prazos dos contratos, quantos anos são. Então, se você quiser investir em um fundo monoativo, você tem que estar olhando bem isso. Você pode entrar e sair bem antes do rompimento desse contrato. Então, você tem um tempo aí para estar entrando e saindo. Às vezes é um bom fundo imobiliário, distribui um bom rendimento, tem bons dividendos. Então, tem que dar uma analisada no RI e ver como que funciona. Mas esse problema da vacância, temos que ficar de olho. E no caso de um fundo imobiliário monoativo, redobrar a sua atenção. Então fica a dica. E a segunda desvantagem que a gente vai falar agora é sobre a baixa diversificação. Um fundo imobiliário monoativo, a diversificação dele é muito baixa, por ser um fundo de um só imóvel, ele corre um risco maior e isso pode trazer problemas também para os seus cotistas e tanto na performance desse fundo imobiliário. Então fica a dica aí, a baixa diversificação é uma desvantagem que a gente tem que ficar de olho em um fundo monoativo. E uma outra desvantagem também é a menor liquidez. Geralmente um fundo imobiliário monoativo ele não tem muita liquidez. Nem todo mundo quer investir seu dinheiro, seu capital em um fundo imobiliário monoativo, pois existe aquele monstro, né, que todos pensam, poxa, o fundo imobiliário só tem um ativo, se tiver algum problema com esse ativo, eu vou perder todo o meu dinheiro, o fundo pode não performar bem, está terminando os contratos, ele não conseguiu nenhum outro inquilino. Com isso tem a incerteza do mercado, isso pode impactar negativamente na cotação do fundo imobiliário, posso ter perdas, pode cair rendimento, pode cair dividendos por causa de um contrato que está perto de terminar e não teve outro contrato para substituir, o imóvel vai ficar vago e não tem outro inquilino para estar substituindo a alocação desse imóvel. Então todo esse tipo de problema pode acarretar para o investidor desse fundo imobiliário. Então temos que ficar muito atento a essa desvantagem em um fundo imobiliário monoativo. E a quarta desvantagem é a dependência de um único inquilino, que resumindo foi praticamente tudo que eu já falei aqui, tudo que a gente já viu aqui nesse vídeo. Quando se tem somente um inquilino, o risco de inadimplência é maior, porque pode comprometer a distribuição dos rendimentos e isso vai afetar o fundo negativamente. Então a dependência de um inquilino só é muito complicado para um fundo imobiliário. Nós, quando vamos investir em um fundo imobiliário, se tem uma coisa que nós mais olhamos é a diversificação da carteira, para que o fundo não fique preso somente a um ativo, somente a um inquilino. Isso é muito constrangedor para o investidor, ele não poder dormir sossegado, porque amanhã ou depois esse fundo imobiliário cai a cota, tem muita variação, então ele fica meio preocupado, a minha carteira caiu 3% só em um dia, esse fundo imobiliário esse mês não distribuiu um bom dividendo, começaram a vender as cotas, teve incerteza do mercado, efeito manada, todo mundo vendendo, as casas de recomendações começaram a recomendar a venda desse ativo, então isso pode trazer problema para você, então você deve pensar muito bem. Lembrando que no final desse vídeo eu vou estar falando se eu investiria ou não em um fundo imobiliário monoativo. Só lembrando, gente, que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de tijolo. E ele tem um imóvel muito importante lá em Brasília,
que está alocado para nada mais, nada menos do que a sede do Banco do Brasil, lá em Brasília. Por aí você já vê que é um baita inquilino e que o contrato provavelmente é bem longo. E é isso que a gente vai estar vendo agora no relatório gerencial desse fundo imobiliário. E esse aqui é o relatório gerencial do GTWR. Vamos aqui embaixo ver quem é o inquilino dele, vamos dar uma olhada aqui. Aqui embaixo nós já temos a informação, funciona como sede administrativa do Banco do Brasil, ou seja, esse é o inquilino deste fundo imobiliário. Nada mais, nada menos do que o Banco do Brasil. E os principais indicadores do fundo imobiliário são, vamos começar aqui pelos rendimentos. Rendimento por cota de 0,79%, o dividend yield de 1% ao mês, mensal, né? O dividend yield anualizado de 12,05. Já no valuation, a cota fechamento está em 78,70, cota patrimonial em 101,40, valor de mercado 0,94 bi e o valor patrimonial desse fundo imobiliário está em 1,22 bi, estando com um P sobre VP de 0,78, ou seja, está descontado. A liquidez diária dele aqui está em 0,83 milhões. Número de negócios no mês foi de 49 mil, número de cotistas 43 mil. Ativos do portfólio, como é um fundo monoativo, só tem um ativo, a área bruta locável é essa daqui, 64,4 mil, vacância zero, a vacância física zero, a vacância financeira também zero, e o valor patrimonial médio dos últimos 12 meses está em 1,20 bi. Mas aqui embaixo nós vamos estar dando uma olhada no comentário do gestor, que isso é muito importante, você está vendo isso em um RI de um fundo imobiliário, pois aqui tem a informação que serve para, às vezes, acalmar o mercado, às vezes para acalmar o cotista desse fundo imobiliário, acalmar nós investidores, né, que temos cotas investindo nesses fundos imobiliários. Então o comentário do gestor é muito importante. Vamos estar dando uma olhada aqui o que diz o comentário do gestor. No mês, o resultado do fundo foi de 0,81 por cota, enquanto a distribuição de rendimento do mês se manteve em 0,79, o equivalente a 97,2% do resultado no período. O montante distribuído reflete um dividend yield anualizado de 12,05. Aqui ao lado nós temos alguns gráficos, mas nós vamos descer mais um pouquinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois vocês entram no RI desse fundo. É só vocês digitarem lá no Google GTWR11 RI e já vai cair nessa guia aqui, tá ok, gente? Aqui é a DRE gerencial. Se vocês observarem aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses aqui ele vem tendo a mesma receita, porque é um fundo imobiliário que só tem um ativo. Então, esse ativo está adimplente, é um bom ativo, esse cliente está adimplente, né, melhor dizendo, e é um bom cliente. Todos os meses o aluguel está caindo na conta do fundo imobiliário, então está tudo certo, todos os meses não tem nenhuma novidade. A receita imobiliária praticamente igual também, o que muda aqui somente é a receita financeira, né? Aqui dá umas osciladinhas e as despesas operacionais também. Em resumo, é um fundo imobiliário que está muito bem controlado. Aqui nós temos rendimento por cota. No mês de janeiro até aqui setembro de 2024, ele vem distribuindo 0,79 centavos por cota. Então todos os meses, sem novidades, está caindo todos os meses na sua conta, você cotista aí desse fundo imobiliário, aquele dividendo que é o que todos nós gostamos e o que todos nós queremos, principalmente para uma carteira para aposentadoria. Vamos descer mais um pouquinho aqui no fundo imobiliário para a gente estar vendo mais algumas coisas sobre esse fundo imobiliário. Aqui embaixo nós temos a evolução da cota a mercado e patrimonial. Temos aqui o mercado secundário, alguns gráficos aqui também. Vamos descer aqui. Aqui tem a rentabilidade do fundo imobiliário, né, em relação a alguns índices. Vocês depois deem uma olhada direitinho. Temos os spreads. Não vou estar falando muito desse fundo imobiliário, porque ainda vou estar entrando no site do Investidor 10 para estar mostrando alguns números fundamentalistas, senão o vídeo vai ficar muito grande, né, pessoal? Mas é isso, tá? Aqui no mercado de lajes corporativas de Brasil, ele está classificado como AAA, ou seja, se vocês observar aqui essa classificação AAA significa AAA, significa que é um imóvel de altíssima qualidade e é um imóvel que está em todos os padrões de qualidade em termos de acessibilidade, tecnologia e etc. Então é um imóvel muito bom
AAA, ou seja, classe A, excelente. Aqui nós temos a imagem do Banco do Brasil, a sede dele, né? E nós temos aqui mais algumas informações também sobre esse edifício. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que esse imóvel tem uma qualidade muito alta em todos os aspectos. Vamos ver aqui, ó, circulação vertical, tem 12 elevadores por bloco, total de 36 elevadores, sendo 24 sociais, 3 de serviço, 9 para acesso ao subsolo, escada de emergência pressurizada com porta corta-fogo e etc. Vocês podem ver aqui que tem muita coisa interessante. Aqui nós temos algumas imagens de alguns pavimentos, de alguns andares, e já dá para ver por aqui que é uma coisa muito bacana, um imóvel realmente de muita qualidade, de altíssima qualidade. Vamos ver a característica aqui do contrato de locação. É um tipo de contrato típico, o vencimento vai ser no final de outubro, o mês de reajuste é o mês de novembro, e o índice de reajuste é o IGPM, variação positiva, ou seja, agora em novembro já vai ter uma alteração nesse valor, já vai ter um reajuste nesse valor, então com certeza o fundo imobiliário também vai estar distribuindo dividendos maiores a partir do ano que vem, pois a sua renda também vai aumentar. Então, repassando isso para os cotistas, aumenta os dividendos. Esse é um fundo imobiliário monoativo, muito bom por sinal. No final eu vou estar falando para vocês se vale a pena ou não estar entrando nesse fundo imobiliário, se eu compraria ou não, se eu investiria ou não em um fundo imobiliário monoativo. E agora nós vamos para o site do Investidor 10, vamos estar aqui olhando alguns números fundamentalistas deste fundo imobiliário. Gente, eu estou falando um pouco rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo. E deixa aí nos comentários se vocês investiriam em um fundo monoativo, tá ok? Já deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem muita coisa bacana e eu conto com vocês, beleza? Vamos lá então. E hoje a cotação desse fundo imobiliário, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, está em R$ 75,04. Teve um dividend yield aí de 12,63 ao ano. O P sobre VP dele já bem atualizado aqui no Investidor 10 está em 0,74. A liquidez diária de 1,22 milhões. E teve uma variação positiva de 4,94% nesses últimos 12 meses. E mais embaixo nós temos o gráfico da cotação do fundo. Vocês veem que ele tem andado lateralmente aqui durante um bom período. Teve uma queda aqui. Não teve nenhum fato relevante para essa queda, tá? Foi mera especulação do mercado mesmo. Então, nos últimos dias, vocês podem observar que os fundos imobiliários têm caído bastante. Todos nós sabemos que muitas pessoas estão brigando para a renda fixa, então as suas posições nos fundos imobiliários acabam diminuindo. Então, com esse volume alto de venda, acaba diminuindo o valor da cotação, o valor da cota de cada fundo imobiliário. Então, um dos motivos para a queda de muitos fundos imobiliários, como vocês estão vendo aí. E logo no canal também eu vou estar gravando um vídeo sobre isso, tá ok, pessoal? Bom, e é isso. O gráfico de 5 anos já dá para vocês verem mais ou menos uma diferença muito grande de oscilações e tal. Mas em resumo, o fundo imobiliário tem distribuído dividendos todos os meses. Tem a volatilidade sim, porque é um fundo imobiliário, é uma renda variável, então todos nós sabemos que na renda variável tem essas oscilações. Mas o importante é o fundo imobiliário não perder seus fundamentos e é isso que o mantém com uma boa performance e repassando assim para os seus cotistas os rendimentos. Mais embaixo vamos falar sobre esse fundo imobiliário, que o tipo do fundo é um tipo do fundo de tijolo, a gestão é ativa, o valor patrimonial por cota está em R$ 101,40, o último rendimento foi de 0,79 e ele está descontado, tá? Não esqueça, ó, ele está 26% descontado. E aqui embaixo nós temos o dividend yield mensal do mês, que foi de 1,05, distribuindo 0,79 centavos. E o dividend yield dos últimos 3 meses em 3,16, dos últimos 6 meses 6,32. E mais aqui embaixo nós temos a distribuição dos dividendos desse fundo imobiliário. E se vocês observarem, ele sempre vem distribuindo bons dividendos, sempre vem mantendo os seus dividendos em dias e vem aumentando o valor desses dividendos. Então isso é muito bom para o cotista, os investidores desse fundo imobiliário. Mais embaixo nós temos mais algumas informações sobre esse fundo imobiliário. E aqui embaixo nós temos a lista de imóveis. Como ele é um fundo imobiliário monoativo, ele só tem um imóvel, que é o edifício Green Towers em Brasília. Como nós já vimos, a sede do Banco do Brasil. Pessoal, esse vídeo foi um pouco corrido porque eu não quis mostrar muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, não é verdade? Mas o que foi dito aqui, o que foi mostrado aqui, eu acredito que já dá para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Agora, eis a questão. Eu investiria em um fundo imobiliário monoativo? Investiria sim,
Com certeza. Investiria nesse fundo imobiliário? Investiria sim, com certeza. Mas lembrando que próximo ao vencimento do contrato do fundo imobiliário, eu sairia. Porque eu não sei o que iria acontecer, então eu venderia as minhas cotas desse fundo imobiliário e investiria em outro fundo imobiliário. Para mim, na minha visão, esse seria um fundo imobiliário para investir a médio prazo ou a curto prazo. Não seria um fundo imobiliário para ter na carteira pensando em aposentadoria. Mas com certeza eu investiria. Lembrando que aqui não é recomendação de compra, tá ok? Esse vídeo é meramente ilustrativo e eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e não esqueçam de comentar aí embaixo se vocês investiriam ou não em um fundo imobiliário monoativo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.